Olá, meu amigo pecuarista, gaúcho e brasileiro. Eu me chamo Celso Ricardo, sou profissional do setor de proteína animal aqui no Brasil. Já desenvolvi trabalhos em todas as áreas e setores que compõem a cadeia produtiva da proteína animal. Sou palestrante, sou escritor e hoje venho aqui através desse vídeo tentar criar ou despertar um senso crítico maior na pecuária de corte gaúcha e brasileira, para que o próprio pecuarista entenda a sua importância dentro da cadeia produtiva, o quanto é representativa dentro do processo produtivo de proteína animal a atividade pecuária, ou seja, o pecuarista brasileiro. Só que muito me espanta que no Brasil a pecuária de corte é tratada como uma atividade secundária, terciária, não tem o mesmo reconhecimento e a preocupação que a agricultura tem, e pior do que isso, dentro da cadeia produtiva de proteína animal ou da carne bovina, o pecuarista e a pecuária eles são desconsiderados. Eu já fui gerente industrial, diretor industrial, conheço frigoríficos, pequenos, médios e grandes, os que trabalham no mercado interno, no mercado externo. Já desenvolvi trabalhos em 15 estados brasileiros e tenho propriedade nisso que eu estou falando. Por que a pecuária de corte é tão desconsiderada? Por que o pecuarista não tem o reconhecimento que deveria ter? Isso tudo é muito por conta da falta de atitude do próprio pecuarista. Ele mesmo já cria uma figura de desconsideração dentro da cadeia produtiva. O pecuarista aceita de uma maneira muito fácil inúmeras situações que causam prejuízos para a pecuária de corte, sem ao mesmo questionar, sem ao menos levar os assuntos adiante para que esses problemas pudessem ser resolvidos e os resultados fossem equalizados entre o frigorífico e a pecuária de corte. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, tocar em alguns pontos específicos e mostrar para vocês que a partir do que nós acompanhamos, principalmente nos Estados Unidos, onde eu também trabalho com uma área de consultoria, a gente vê o pecuarista americano muito decisivo nas suas tomadas de decisão. Eles têm voz, eles conseguem analisar o que os frigoríficos estão fazendo dentro da cadeia produtiva e eles se impõem com muita força e propriedade quando eles entendem que os frigoríficos estão passando do limite. E por que aqui no Brasil não tem? Por que aqui no Brasil o pecuarista não entendeu que produzir carne para ele, pecuarista, traria um benefício financeiro enorme, do melhor reconhecimento financeiro da sua matéria-prima no campo, como também na comercialização da carne. Eu acompanhei nas últimas 3 décadas vários movimentos pelo Brasil pautados na emoção sem um embasamento específico, um embasamento que desse propriedade para que os estados produzissem uma carne certificada, uma carne com selo próprio. Mato Grosso do Sul investiram muito mais na emoção do que na razão, e lá naquela época eu já dizia que os projetos não iam dar certo, como não deram. Existem meios e passos e operações a serem realizadas para que um programa nacional de carne de qualidade dê certo. A Angus é um belíssimo exemplo, que deu certo, que vem dando certo. E por que a ABCZ, por que os produtores de Nelore no Brasil ainda não têm um trabalho específico para reconhecimento da carne? Eu acompanho o Nelore desde 99. O que essa carcaça evoluiu? Por que não desenvolver uma marca específica, uma marca de qualidade? Então, a pecuária de corte brasileira perde muito ao longo dos anos. Existem algumas propriedades rurais pelo Brasil afora que conseguem ter um destaque como produtores de uma determinada raça. Mas o que isso leva adiante? Eu sou um crítico quando eu vejo vídeos no YouTube ou alguns seminários, encontros ou palestras que falam sobre a melhor pastagem, o melhor cruzamento. Sim, o conhecimento específico e a decisão do que fazer dentro da propriedade rural é importantíssima. Mas eu não posso me conter somente no antes e no dentro da porteira. O pecuarista tem que ampliar os seus horizontes. E a grande maioria dos pecuaristas no Brasil, nesses 15 estados que andei, acham e têm para si que são grandes conhecedores da cadeia produtiva por terem o conhecimento dentro da propriedade rural. E isso é um equívoco. Se nós não conseguirmos ter o entendimento de toda a cadeia produtiva, todas as decisões que nós tomarmos dentro da propriedade rural, elas podem ser prejudiciais.
principalmente porque tudo requer investimento. E do que adianta eu investir numa genética apurada, em melhoramento das instalações, currais bons, desembarcador, uma balança boa? Do que adianta eu investir se eu não vou conseguir, fora da porteira, comercializar a minha matéria-prima como deve? Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo rápido, para que nós pudéssemos entender um pouquinho o ciclo, os caminhos e onde eu deveria estar tomando a decisão para que eu pudesse fazer da pecuária de corte não somente um trampolim para que os frigoríficos ganhem dinheiro, mas também para conseguir ter o reconhecimento da pecuária e do pecuarista, para que a matéria-prima que saia no campo seja muito bem valorizada ou valorizada no nível ideal, e aí nós conseguimos equalizar esses resultados, dividir essa lucratividade para o setor primário e secundário. E eu faço aqui uma observação: frigoríficos exportadores, os grandes grupos de frigorífico, estão ganhando muito dinheiro porque usaram da China como um trampolim para subir o preço e baixar o preço, e fizeram com que todo mundo praticamente no Brasil acreditasse nessa situação. E não é. Os grandes frigoríficos exportam para mais de 60 países, têm um quadro de exportação diversificado, com boa margem de lucro. Os frigoríficos grandes, os grandes grupos crescem e crescem muito. E isso é um sinal que trabalhar a cadeia produtiva dá muito dinheiro. Só que os frigoríficos, os grandes grupos, por deterem a maior quantidade das escalas de abate no Brasil, eles derrubam o preço do boi e conseguem, a partir do mercado de exportação, que é só deles, ter a melhor operação comercial de venda. E aí a margem de lucro e a lucratividade é muito grande. Então o pecuarista tem que se atentar, o pecuarista brasileiro tem que começar a dar o primeiro passo. Não ficar apenas murmurando dentro da propriedade rural. Tem que começar a agir. Reclamar que o preço da arroba subiu, que o preço da arroba está baixando. Eu já vim alertando desde o meio do ano passado que o ano de 2024 é um ano perdido para o preço da arroba do boi. Porque não existia mercado que pudesse criar uma sensação para os grandes grupos dominarem a compra de matéria-prima, e eles seguiriam exportando muito, como estão exportando. Abril batemos um recorde, 70% de aumento das exportações de carne bovina, e a margem de lucro, porque a venda para fora é boa, a exportação de carne bovina é muito boa, o preço do boi eles derrubaram e a margem de lucro é muito grande. Então, os pecuaristas deveriam estar se unindo no Brasil. Deveríamos de ter cooperativas de pecuaristas, trabalhando em prol do processo completo de toda a cadeia produtiva, valorizando a matéria-prima e também transformando e comercializando. Assim como os americanos fazem, assim como lá na Austrália também fazem. Precisamos valorizar a carne bovina brasileira. Precisamos valorizar a carne bovina gaúcha, que tem um know-how muito grande, trabalha com animais de excelente genética. O gado europeu é um gado diferenciado em termos de acabamento, de marmoreio. E por que o Rio Grande do Sul, o pecuarista não está aproveitando? Está entregando essa matéria-prima riquíssima para um grupo que vem de fora do Rio Grande do Sul ganhar muito dinheiro. Já passou da hora do pecuarista transformar essa rica matéria-prima num programa carne de qualidade com o selo gaúcho, e o pecuarista ser o grande responsável por essa carne de qualidade atingir os melhores mercados no Brasil e também fora do Brasil. Mas vamos lá. Então, eu me preocupo muito com a operação pecuária de corte. Por que ela não é reconhecida? Por que a operação pecuária de corte ela não tem tanta importância para o Brasil que nem a própria agricultura? Então, os nossos representantes não fazem e não apresentam uma política pública específica para o desenvolvimento da pecuária de corte, e mais do que isso, para a segurança do pecuarista brasileiro e gaúcho, para poder investir, tendo ele a segurança de que qualquer sinistro que venha acontecer, ele vai ter o respaldo através de uma política pública para poder seguir na atividade sem ter prejuízos. Volto a dizer, com situações ligadas a sinistros, que nem agora o Rio Grande do Sul está passando por essa catástrofe climática. Então, falta política pública específica para a pecuária de corte, que trate a legislação também brasileira, e aí eu já vou para dentro dos frigoríficos,
A legislação tem que proteger mais o pecuarista e essas duas situações não são debatidas e não existe nenhum interesse por parte de quem está legislando em atuar em prol da pecuária de corte. Nem da Frente Parlamentar Agropecuária, nem das federações. Ninguém tem um trabalho específico para proteger essa operação da pecuária de corte no Brasil. Então aqui é um problema. Por quê? Eu tenho um investimento alto na aquisição da matéria-prima, eu tenho um investimento nas instalações, eu preparo a minha propriedade rural como uma empresa, vou desenvolver cursos e técnicas de manejo de bem-estar animal, vou investir no meu rebanho para ter a melhor qualidade. Mas, para que isso aconteça, o pecuarista tem que saber muito bem quem são os frigoríficos que ele tem na sua região. Não adianta investir na propriedade se eu não sei se aquele que vai comprar a minha matéria-prima vai reconhecer o investimento que eu estou fazendo. Então, eu preciso ter muito cuidado na hora do investimento. Não adianta eu ter algo pautado na minha emoção sem trabalhar com uma razão específica da parte do retorno que eu terei a partir da comercialização dos meus animais. Então eu tenho um investimento, eu tenho um preço praticado para a compra e para a venda, eu tenho que entender se existe margem de lucro, qual é o risco que eu tenho dentro dessa operação, tendo em vista o meu cliente principal, que é o frigorífico. E depois, claro, a comercialização como um todo, que nós vamos chegar aqui mais na frente. Então, eu tenho o pecuarista, eu tenho a propriedade rural e eu tenho a pecuária de corte. São três indicadores, três elementos importantes que precisam ficar bem certos, bem claros para esse pecuarista, para que eu possa tomar a decisão correta e a partir daí começar a trabalhar literalmente a parte financeira, a parte estrutural financeira, assim como a operacional. Viabilidade econômica, financeira, operacional e comercial. A pecuária de corte precisa ter, se profissionalizar, mas precisa ter o reconhecimento. Assim como a agricultura tem, a pecuária de corte tem que ter também uma legislação específica que proteja os animais que vão para abate, para que tenha uma classificação de carcaça, uma padronização do que é carcaça dentro dos frigoríficos, assim como balanças, toaletes abusivos, que o padrão de carcaça já resolveria, e outras situações que causam em determinados momentos muito prejuízo para o pecuarista. Então, atendendo essa primeira etapa, eu vou para outra, eu vou para dentro da minha propriedade rural. Eu vou trabalhar com cria, recria, engorda, ou eu vou trabalhar com todas? Eu preciso ter uma condição de diversificação para que eu não fique preso dentro da minha propriedade rural a partir de uma atividade apenas. A questão de 2, 3 anos atrás, a recria foi um absurdo, o que cresceu os valores dentro do Brasil. Mas eu avisei que assim como ela cresceu, ela iria cair muito rápido. Os pecuaristas se deslumbraram com o mercado da China, os frigoríficos meteram uma ideia de negócio, um cenário favorável, mas que já estava escrito que iria passar muito rápido. O pecuarista investiu muito caro e hoje ele está colhendo os frutos negativos porque não está conseguindo ter esse repasse. Então o pecuarista precisa entender, antes, dentro e fora da porteira. Se ele não tiver esse conhecimento, uma boa assistência, alguém ou um grupo para dar uma consultoria específica para que ele invista corretamente, não adianta só ter o know-how de ser um grande pecuarista. Tem que ter informações, tem que ter orientação, tem que ter conhecimento. Porque senão, um caso como esse da reposição, que teve há 2 anos atrás um pico de valor muito alto, o pecuarista, a qualquer movimentação que os grandes frigoríficos façam, tornará a investir novamente de uma maneira até desenfreada e, consequentemente, colher prejuízos de uma forma muito rápida. Depois dessa situação de olhar o que eu quero dentro da minha propriedade rural, eu vou partir para o investimento na parte de alimentação. O que eu vou ter para esses animais? Eu vou ter animais criados a pasto natural, que esses animais vão pegar peso, o acabamento, dentro de um processo natural. Lembrando que eu já não trabalho mais com gado de 4 ou 5 anos, que nem era no passado, até muito recente. A propriedade rural, a pecuária de corte que busca
Sustentabilidade financeira, ela tem que trabalhar com o giro, é como uma empresa. Ela precisa cumprir etapas rapidamente, chegar com esse animal no padrão correto e necessário para que ela possa ter uma comercialização e tentar ter a melhor valorização por essa matéria-prima com os frigoríficos. Então, eu vou definir na minha propriedade pasto natural, eu vou trabalhar com pastagens agora no Rio Grande do Sul de inverno, eu vou trabalhar com confinamento, semi-confinamento, tudo isso aqui tem um custo. Eu tenho que trabalhar a parte de saúde desses animais. Eu tenho que conhecer o quanto eu terei financeiramente de investimento para ter animais saudáveis para a comercialização, principalmente pensando nos frigoríficos, para que não haja nenhum tipo de descarte dentro da linha de abate. Então eu trabalho a operação, eu trabalho a minha parte de alimentação, eu trabalho a parte de suplementação desses animais, eu vou trabalhar a saúde do meu rebanho. São inúmeros pontos financeiros de investimento que eu tenho, e o pecuarista, não tendo essa visão completa, um passo a passo que ele enxergue os números, os frigoríficos conseguem criar uma ideia de resultado financeiro imediato e a pecuária de corte acaba perdendo muito dinheiro ao longo do ano. Pode ser que em determinadas ocasiões e situações ele ganhe dinheiro, mas não é o fato de ser mais reconhecido no preço da arroba ou no quilo vivo. Nós temos que analisar o exercício. Ao final de cada ano, qual foi o meu resultado? O que aquela matéria-prima me deu? Então, passando da operação, eu vou trabalhar o meu rebanho. Eu vou trabalhar com machos, com fêmea, com precocidade, eu vou trabalhar com genética, mas para isso tudo eu preciso ter domínio sobre o mercado. Para quem eu vou vender? Qual o frigorífico que eu vou trabalhar? Esse frigorífico é com inspeção municipal, estadual, federal? Esse frigorífico exporta? Esse frigorífico tem uma marca boa no mercado? Uma marca de cortes grill? De cortes específicos? Cortes de linha gourmet que tem um grande reconhecimento financeiro no mercado? Dentro do Brasil existem mercados que pagam mais do que o mercado de exportação. Então, a partir do que eu definir na minha propriedade rural, eu tenho que partir de um ponto de conhecimento do que acontece fora da porteira. O mercado que eu vou trabalhar. Para mim saber o volume de escala, para mim saber os contratos que serão feitos, para mim ter uma segurança no negócio. Por isso que eu digo que acompanhando as escalas de abate em 15 estados brasileiros que eu trabalhei, eu nunca vi um pecuarista trabalhar desta forma. É muito superficial às vezes, e o superficial me faz eu entrar numa ideia de negócio dos frigoríficos muito fácil, e depois eu colho frutos negativos também de uma forma muito fácil. Então tenho a operação, estou trabalhando a minha matéria-prima, e aí eu vou para a parte da comercialização, que é o resultado da pecuária de corte, da operação em si, que eu vou ter que entender qual é o meu giro comercial que eu preciso para atender a minha necessidade financeira. Considerando, como eu disse, o resultado no ano todo, eu não posso trabalhar com apenas momentos da pecuária de corte, porque isso compromete o meu capital e me faz eu entrar numa linha de crédito, por exemplo, junto de uma entidade financeira, porque eu achei que naquele momento, naquele negócio, a pecuária de corte ia me dar bons resultados. O mercado muda muito, mas muda porque o pecuarista só tem o frigorífico. O frigorífico domina o mercado. A cadeia produtiva da carne bovina é uma linha, onde a pecuária está aqui, o frigorífico está no meio e o mercado está aqui. O frigorífico tem acesso a tudo no mercado. O pecuarista não tem. Não adianta ele querer criar essa ideia porque ele não sabe. O mercado aqui é muito dinâmico, é diversificado. Lembrando que os frigoríficos, ele abate os animais, paga a carcaça no peso da balança, ganha todos os miúdos que a grande maioria exporta, ganha o couro que por menor que seja o preço ele ganha, ele tem subprodutos, o frigorífico ganha muito, o pecuarista não. Então são esses cenários que ele tem que conhecer a partir da comercialização, para fazer a sua conta e entender que ao final de cada exercício ele tem que ter a sustentabilidade do negócio a partir da operação de venda. E aqui que entra, a parte da comercialização. Eu vou trabalhar com venda de reposição, eu vou trabalhar com venda de genética, eu vou trabalhar com venda para um frigorífico, eu vou trabalhar com a exportação de gado vivo,
ou eu vou ter a produção própria. E aqui é um dos grandes caminhos para o pecuarista brasileiro. Trabalhar com a produção própria de carne bovina. Isso ele consegue estabilizar o preço, até na B3, se ele começa a produzir a sua carne, uma carne diferenciada para atingir um certo tipo de mercado que tem valor agregado, ele já valoriza mais a sua matéria-prima no campo, consegue colocar um preço de matéria-prima no mercado de compra dos frigoríficos diferente e dessa forma ele já começa a travar um pouco o preço. E a partir daí, ele abate os seus animais, ele transforma, ele vende, ganha na valorização da matéria-prima, assim como também ganha na hora da comercialização de cortes. Muitas pessoas dizem que o frigorífico não dá dinheiro, é uma das operações que para mim é mais rentáveis que existe. Tanto é que nós estamos vendo grandes grupos crescendo cada vez mais. Porque tem o domínio de mercado. E como se tem o domínio de mercado, tendo uma operação bem definida, enxuta, objetiva, vendendo carne de qualidade, porque o mercado nacional compra e paga bem pela carne de qualidade. Por que o pecuarista, que para mim, que tenho 26 anos dentro dessa operação, o pecuarista para mim é a peça mais importante e fundamental para a cadeia produtiva da carne bovina. É a peça mais importante. Mas a gente acompanha nas redes sociais, nos grupos, existe inúmeros grupos que falam sobre carne bovina de uma maneira aleatória. Falam de cortezinhos, de acabamentinhos, mas isso não diz a realidade do que é preciso ser feito. Não trata com responsabilidade o assunto cadeia produtiva de carne bovina, o assunto cadeia de valor da carne bovina. Nós temos que trazer esses debates para que o pecuarista brasileiro acorde. Ele está num sono profundo e ele precisa acordar, evoluir, cobrar reconhecimento da operação para que ele tenha valorização na hora da comercialização dos seus animais. Simples assim. Eu me chamo Celso Ricardo, como eu disse, sou palestrante, sou consultor e estou à disposição da cadeia produtiva da carne bovina brasileira, em especial do pecuarista. Ficou com dúvidas? Liga no número 0519-8061-5462. 0519-8061-5462. Eu terei o prazer de atender a pecuária de corte brasileira, a pecuária de corte gaúcha, tirar todas as dúvidas de como funciona e ainda montar um projeto focado num programa carne de qualidade para que o pecuarista tenha certeza e garantias que a matéria-prima que ele investe no campo vai dar retorno na hora da comercialização. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.